Quem foi o verdadeiro criador do Homem-Aranha, parte 1. O Homem-Aranha surgiu em agosto de 1962 no quadrinho Amazing Fantasy, número 15, e foi um sucesso quase que instantâneo, se tornando o maior super-herói de toda a Marvel. Porém, sobre a criação do Homem-Aranha há muitas e muitas controvérsias, já que há 3 pessoas fundamentais nessa história, Stan Lee, Steve Ditko e Jack Kirby. Um dos casos mais interessantes sobre esse trio é sobre a criação do Homem-Aranha, isso porque há 3 versões sobre como foi a criação desse personagem. Além disso, um deles diz que o outro não é criador do Homem-Aranha e o outro nem tem seu nome acreditado. Bom, vamos começar pelo Stan Lee, que tem 2 versões nessa história. Uma ele disse que viu uma mosca na parede e pensou que seria legal um herói que grudasse nas paredes, e a outra ele falou que foi inspirado em um quadrinho que ele lia lá antigamente, chamado Master of the Man the Spider. O que não faz muito sentido, já que Stan não gostava de quadrinhos na sua juventude. Bom, essas foram as versões de Stan Lee. Ainda falta muito mais a ser contado, então não perca a parte 2. Deixe o like e se inscreva no canal se gostou. Tchau! No short passado eu falei sobre as 2 versões que Stan Lee deu sobre como ele criou o Homem-Aranha. Porém Jack Kirby, que por sinal não tem seu nome citado como criador, também tem o seu lado na história. Segundo ele, Stan Lee estava sem ideias e pediu para que ele desse novas ideias. E Kirby diz que foi ele que criou todos aqueles personagens presentes na primeira história do Homem-Aranha. E após isso, Stan Lee teria pedido para que ele desenhasse o próprio Homem-Aranha. Porém, acabou que Stan Lee não gostou muito do resultado feito por Kirby e passou por Steve Ditko desenhar. E agora, algo que realmente aconteceu foi que Ditko, ao escutar essa tal ideia de Stan Lee, disse que aquilo estava igual ao que Jack Kirby e Joe Simon fizeram anos atrás na revista Adventures of the Fly, só que lá era um vilão. Então, percebendo que estava muito igual, Ditko junto de Stan Lee desenvolveram a versão que conhecemos hoje do Homem-Aranha. Até aí parece que não tem tanta treta, mas vocês verão na próxima parte desse vídeo que as coisas irão ficar bem tensas. Então não percam a parte 3. Deixe o like e se inscrevam no canal se gostou. Tchau! Depois de Steve Ditko e Stan Lee desenvolverem o Homem-Aranha em cima de ideias que nós não temos como saber de quem foi, Ditko criou o uniforme que todos nós conhecemos do Homem-Aranha até os dias de hoje. Mas a partir daí, começaram as brigas entre Ditko e Stan, pois os dois criavam os personagens juntos, e quem recebia os créditos a maioria das vezes era Stan Lee. Mas até aí, Ditko até aceitava. Acontece que Stan Lee e Steve Ditko viviam em discussões sobre o que fazer com o Homem-Aranha. Isso porque Stan queria trazer o lado mais heróico do Aranha, e Ditko queria focar na vida do Peter Parker. Tanto que a personalidade do Peter Parker foi completamente desenvolvida por Ditko, que o usava como uma espécie de alter ego. Então, Stan Lee, já cansado disso, decidiu que a partir do número 18 de The Amazing Spider-Man, toda a história seria desenvolvida por Ditko e depois Stan apenas colocaria os diálogos. E isso vai ser uma peça fundamental para a próxima parte dessa série de shorts, a parte 4. Então não percam, deixem um like e se inscrevam no canal. Depois de Stan Lee deixar quase toda a parte do roteiro das histórias do Aranha para Ditko, lembrando que ainda estavam criando os personagens, Ditko começou a se sentir injustiçado, já que ele não recebia créditos nem como co-criador e nem como roteirista, e Stan não ajudava nada, falando que ele não deveria ter créditos como um dos criadores do Homem-Aranha, pois para ele um desenhista é apenas um desenhista. Ditko, então, criando os personagens como Escorpião, a Gwen Stacy, a Harry Osborn, entre outros. Tudo isso sozinho, saiu da Marvel na edição 40 de The Amazing Spider-Man. Hoje, Ditko tem seus créditos como criador do Homem-Aranha, mas ainda nada comparado ao Stan Lee. E no fim de tudo isso, nós podemos concluir que Stan Lee ou Jack Kirby tiveram a ideia do Homem-Aranha. Depois disso, Steve Ditko ao lado de Stan Lee desenvolveram o resto dos personagens e depois Ditko expandiu tudo isso para ficar da maneira como conhecemos hoje. Ou seja, Stan Lee e Steve Ditko são os criadores e Jack Kirby talvez também seja, mas fica mais do que claro que Ditko foi a grande mente nisso tudo. Deixa o like se gostou e se inscrevam no canal. E tchau!